E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre como que a gente vai achar o melhor investimento do momento. Afinal, a gente sabe que esse mercado ele varia constantemente. Uma hora a bolsa está rendendo bastante, uma hora é a renda fixa que está rendendo mais, outra hora é o Bitcoin que está rendendo mais, e todo mundo quer saber como é que faz para você poder acertar esse time. Quando que eu tenho que estar na bolsa, quando que eu tenho que estar na renda fixa, quando que eu tenho que estar no Bitcoin, para poder conseguir ganhar dinheiro e evitar as perdas que geralmente acontecem nas quedas, seja da renda fixa, seja da renda variável. E se você não me segue ainda no Instagram, @ignorância financeira, eu posto muito conteúdo por lá e eu tenho certeza que você vai gostar. Bora pro vídeo. Normalmente, a forma que as pessoas acham para tentar identificar qual é o melhor investimento do momento é observar o que se está falando ali no meio do mercado financeiro, o que o pessoal do YouTube está falando, do Instagram está falando. Alguns acompanham algumas notícias dessas mídias de mercado financeiro para poder tentar descobrir qual é o melhor investimento. Só que o problema é que quando você fica tentando acertar esses períodos, principalmente seguindo dicas, normalmente você tende a tirar o dinheiro de um lado para poder botar para o outro. Então, por exemplo, você é uma pessoa que está investindo no Tesouro Selic, então em renda fixa. Aí, dado momento, a renda fixa começa a não pagar quase nada, porque os juros estão caindo. E aí, você vai atrás das dicas ali do mercado e, obviamente, que nesse momento de juros baixos, normalmente a bolsa está subindo. E aí, o que normalmente falam para você? Pega o seu dinheiro, tira da renda fixa e bota para a renda variável, vai investir em ações, vai investir em fundos imobiliários. Só que o problema é que essa troca que você fica fazendo geralmente é muito prejudicial. E eu vou mostrar para vocês por quê. Aqui a gente vê o gráfico que mostra o retorno em relação aos melhores dias perdidos na bolsa. A pessoa que investiu e deixou o dinheiro quieto, ela teve um retorno de 8,4% no ano. A pessoa que perdeu os 5 melhores dias, ela teve um retorno de 6,69%. A que perdeu 10 melhores dias, 5,61%. A que perdeu os 20 melhores dias, 3,84%. E a que perdeu os 25 melhores dias, 3,6%. Como vocês puderam ver, o simples fato de vocês estarem fora do mercado nos grandes momentos de alta, perdendo esses dias, você tem um retorno muito menor. É por isso que normalmente a pessoa que fica investindo baseado nas dicas que são dadas no mercado, na internet, ele tende a ficar mudando os seus investimentos e é onde acontece essa perda dos melhores dias. Porque não tem como você adivinhar quando vai acontecer as grandes altas. Porque o mercado ele muda constantemente. Ele é um organismo vivo. Então uma hora ele está em baixa, outra hora ele está em alta, outra hora ele está de lado. E como é impossível você saber quais são esses períodos grandes de alta, você tem que se manter investido. Então, eu vou trazer para vocês agora um exemplo de duas empresas e o resultado que elas obtiveram ao longo do tempo. Vamos ver. Esse aqui é o gráfico do desempenho das ações da TOTVS de 2006 até atualmente. A pessoa que começou a investir na TOTVS aqui em 2006, ela teve um retorno até 2011 em torno de 400% de valorização. Então, ela multiplicou o patrimônio dela ali por 4. Só que, como vocês podem ver, daqui de 2011 até 2018, a TOTVS foi amargurando uma queda de 27,39%. E ela ficou praticamente de lado até aqui, ó, até mais ou menos aqui em 2015. De 2015 em diante, ela foi tendo aqui uma derrocada até bater aqui nesse fundo, custando 8,19. A pessoa que pegou e segurou de 2006 até aqui, em 2018, ainda assim, ela manteve um lucro de 271%.
Então, só dela ter ficado quieta, ela já teria mais do que dobrado o patrimônio dela. Só que o problema maior é segurar esse período todo aqui de lado. E obviamente que num período ali de 7 anos até 2018, né, a pessoa que não está preparada, ela vai sentir vontade de vender as ações, vai falar que a empresa não está dando retorno e tudo mais. Só que aqui é onde eu falo o pequeno período de alta que faz toda a diferença. Então, daqui de 2018 até atualmente, ela já multiplicou o patrimônio por 2,5 vezes, dando um retorno aí de 254%. Então, a pessoa que segurou lá do início até atualmente, ela acumulou uma valorização de 1.171% nas suas ações só por ter permanecido quieta. Se ela ainda fez as compras aqui nesses períodos de lado, nesse período de queda, ela multiplicou muito mais o patrimônio dela. Quando a gente vem aqui na tabela de indicadores da TOTUS, a gente pega aqui a partir de 2006, que foi onde a gente viu o gráfico, a gente vê que a TOTUS nessa época, ela tinha uma receita de 350 milhões. E essa receita ela foi evoluindo, até que de 2010 até 2014, ficou sempre aqui na casa de 1 bilhão e tudo mais. 2015 ela beirou os 2 bilhões e foi aumentando e tudo mais. Até que ela chegou nesse ponto aqui, ó, de 2020, que deu um salto gigantesco para 3 bi e pouco, 3 bi e meio de receita. Então, ela foi vendendo cada vez mais, foi ganhando cada vez mais dinheiro. A mesma coisa a gente observa com o lucro da TOTUS. Então, ela saiu aqui de 46 milhões, lucro não, desculpa, do EBITDA, né? Do lucro operacional. É lucro também, né? Mas é o lucro operacional, não o lucro líquido. O lucro operacional da TOTUS saiu de 46 milhões para, hoje em dia, 854 milhões. Quando a gente vê o lucro líquido, saiu de 11 milhões, foi evoluindo até 428 milhões. Aí você pergunta, por que teve aquela queda então se a empresa sempre lucrou? Observe que nesse período aqui de 2015, ela lucrou 271 milhões, né, o lucro líquido dela. Só que aí, 2016, 17 e 18, ela teve uma queda nesse lucro que chegou a ser aqui quase que pela metade. Né? Aqui menos da metade do que lucrou em 2015 e aqui aproximadamente a metade. E aí, é onde a gente vê aqui no gráfico, ó, de 2015 até 2018, essa queda de 36,50%. Por quê? O pessoal não consegue ficar quieto. Qualquer variação, ó, de 2015 para cá, não, aqui no lucro, né? De 2015 para cá, só porque teve uma certa queda nos lucros, o povo já quer vender, já quer mudar os investimentos. Só que a empresa ainda estava dando lucro. E aí, a partir de 2018, né, ela deu uma aumentada no lucro. 2019, mesma coisa. 2020, 21 e 22, o lucro foi crescendo. E conforme o lucro foi crescendo, aí a gente vê aqui, ó, de 2018 até atualmente, um crescimento de 260%. Aí você vai pensar, não, mas esse é só um exemplo, não tem problema. Eu trago aqui para vocês a VEG, que é a considerada a melhor empresa da Bolsa atualmente. Ah, não, mas a VEG não teve histerismo, ela só subiu. Teve sim. Então, quando a gente vê aqui em 2008, a VEG estava custando ali por volta de R$ 3,78, ajustado, né, por todos os eventos e tudo mais, vai descontando da cotação. Mas isso daí a gente fala depois. 2008, chegando em 2011, de 2008 a 2011, VEG em queda. Até 2012, VEG em queda também. 2013 foi quando a VEG começou a zerar os prejuízos e foi ficando positivo. Então, de 20 de dezembro, que a gente pegou aqui de 2007, até 16 de novembro, a VEG ficou praticamente de lado sem sair, mantendo o mesmo preço. Isso aqui dá 4 anos da VEG de lado. Então, daqui até aqui, a empresa ficou com o preço de lado e a pessoa não via nenhum tipo de movimentação.
É nesse período aqui de lado que a pessoa quer ficar girando, quer ficar seguindo dica. Não, a VEG não está dando retorno, pega, muda para outra empresa e aí você tira. Só que a partir daí, aí você vendeu a empresa, o normal é que você não olhe mais. Aí daqui de 2012 em diante, olha como é que foi o desempenho da VEG. Vamos ver aqui, ó. Foi subindo 40, 60, 80, cento e poucos por cento. Até aqui, ó, até o início de 2000, início não, até o meio de 2019, que foi um pouco antes dela explodir, ela já tinha dado um retorno de 135%, contando de 2012, né, que foi o período que ela ficou zerada ali nos prejuízos em relação à cotação e passou a dar lucro. Aí, daqui até os dias atuais, ela cresceu 188,97%, e se a gente for ver do fundo até o topo, tinha ido 350%. Agora, se o cara ficou parado aqui em 2008 e deixou o tempo passar até os dias atuais, ele teve aí um retorno de 660%. Então, ele multiplicou o patrimônio dele por 6,6 vezes. Então, esse é o poder de você ficar quieto, você deixar o seu dinheiro investido. Então, o cara que investiu aqui e cansou aqui em 2011, porque estava 3 anos de lado, ele saiu no prejuízo aí de 12,15%. Até aqui, ó, em 25 de maio de 2012, ele continuava no prejuízo. Agora, o cara que comprou e segurou, esse sim vai manter o lucro. E essa é uma das melhores empresas. Quando a gente vem aqui, esse aqui são os resultados da VEG. Então a gente pegou lá de 2008, ó, é uma empresa que lá em 2008 ela já tinha só de receita 4,5 bilhões de reais. E foram evoluindo até 2022, agora 26 bilhões de reais. O lucro operacional da empresa na época era de 1 bilhão de reais. Aí, por que teve o histerismo? Por causa disso aqui, ó. Ó o lucro operacional reduzindo. Então saiu de 1 bilhão, desceu para 800 milhões, 700 e poucos milhões, depois voltou aqui para 800 e poucos milhões, que é justamente o período do histerismo. Caiu o lucro operacional, o lucro líquido também veio caindo aqui um pouco e tal. Só que aí, depois de 2012 em diante, ela saiu aqui, 2012, de um lucro operacional de 1 bilhão, para um lucro operacional hoje de 4,7 bilhões. Então multiplicou por 4 o lucro operacional. O lucro líquido dela, então, aumentou bastante, saiu aqui de 2008 de 573 milhões para atualmente 3,6 bilhões. Então você pode ver que até numa empresa excepcional como a VEG, que deu um retorno absurdo, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o retorno da VEG, esse aqui, ó, que deu nos últimos 20 anos 13.000% de lucro, 25 anos 43.000% de lucro, nos últimos 27 anos 87.000% de lucro, ainda assim tem histerismo por causa disso aqui, ó, porque a pessoa ela não aguenta segurar nos períodos de lado ou nos períodos de queda. Vocês puderam perceber que a bolsa passa uma boa parte do tempo dela de lado, as empresas, né, passam uma boa parte do tempo com seu preço de lado, alguns poucos períodos caindo e períodos menores ainda de grandes subidas. E é nesse período de grande subida que você tem que estar posicionado para poder se aproveitar e multiplicar o seu dinheiro. Porque são nesses pequenos períodos de grandes altas que você vê o seu patrimônio evoluindo absurdamente. Mas para isso você tem que se manter posicionado, porque se você ficar trocando, pode ser exatamente nesse período de grande alta que você vai estar fora do mercado e vai perder essa evolução do patrimônio. Só que isso não acontece só com bolsa de valores. Na renda fixa acontece a mesma coisa. Então, quem lembra lá dos idos de 2018, 2019, a Selic estava girando em torno de 2%. Então, muita gente vendeu tudo que tinha na renda fixa para poder migrar para a bolsa de valores que estava subindo sem parar. E o que aconteceu, que a gente viu acontecer de 2020 para agora 2022? Simplesmente
a renda fixa começou a pagar muito mais, então a Selic chegou a 13,75% ao ano no momento que eu faço esse vídeo e pode ser até que ela suba mais. Então, aquelas pessoas que tiraram o dinheiro da renda fixa e puseram esse dinheiro para a bolsa, perderam na bolsa porque a bolsa começou a cair e deixaram de ganhar na renda fixa, porque a renda fixa passou a subir. Aí talvez você esteja pensando, pô Renan, então se eu começar a investir numa coisa, eu nunca mais posso adicionar outra coisa ou mudar para outra coisa? Não é isso que eu estou falando. Digamos, caso você esteja investindo no Tesouro Direto, você só investe em Tesouro Direto nesse momento. E aí despertou em você a vontade de começar a investir em ações. Então você começa a estudar as empresas, começa a se inteirar do mercado e aprende alguma coisa já suficiente para você iniciar os seus investimentos em bolsa de valores. Então, aquele dinheiro seu que está no Tesouro Direto, ele permanece no Tesouro Direto. E qual é o dinheiro que vai para a bolsa? O dinheiro que vai para a bolsa é o dinheiro novo que chega para você. Que dinheiro novo é esse? É a parcela do seu salário que você vai reservar para poder investir em ações. Na verdade, que você reserva para investir todo mês. Só que, ao invés de você pegar esse dinheiro, digamos, R$ 500 por mês, e botar novamente na renda fixa, você passa a pegar esse dinheiro e comprar as suas ações. Só que você não pode pegar e tirar todo o dinheiro da renda fixa e botar para ações. Porque se você faz isso, a tendência é que futuramente, quando tiver os períodos de queda das ações, você queira tirar tudo das ações e voltar para a renda fixa. E é justamente essa migração de dinheiro que faz com que você perca esses dias tão valiosos de alta e acabe tendo um retorno muito ruim. Beleza, galera? Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta aqui embaixo a sua opinião e até o próximo vídeo. Fui!